Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta e hoje para conversar um assunto que tem dominado algumas discussões nas redes sociais. Você tem ouvido dizer que o presidente Jair Bolsonaro é genocida? Imagino que tenha. E muita gente tem chamado o presidente Jair Bolsonaro de genocida e em diversas oportunidades a gente percebe que esse termo não está muito claro. Então, acho que é importante a gente conversar um pouco sobre o que é o crime de genocídio, até para a gente concluir com mais segurança se o presidente Jair Bolsonaro pode ser rotulado assim. Não é nem que eu ache que ele não mereça ser chamado assim, é que a gente precisa pensar tecnicamente, juridicamente, sobre essa questão. Então vamos lá. Onde é que está a previsão do crime de genocídio? Primeiro, lá no direito internacional, num documento chamado Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Essa convenção afirma que o genocídio é um crime que viola o direito internacional, o qual os Estados se comprometem a prevenir e punir. O artigo 2º dessa convenção entende por genocídio qualquer dos seguintes atos: que venham a ser cometidos com a intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como, e aí, letra A, assassinato de membros do grupo, B, atentado grave à integridade física e mental de membros do grupo, C, submissão deliberada do grupo a condições de existência que acarretarão a sua destruição física total ou parcial, D, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, E, transferência forçada das crianças do grupo para outro grupo. E aí a convenção acrescenta que as pessoas que tiverem cometido genocídio serão punidas, sejam governantes, funcionários ou particulares, pela prática do crime de genocídio, e serão punidas após um julgamento. E esse julgamento, segundo o artigo 6º da mesma convenção, estabelece que as pessoas acusadas de genocídio serão julgadas pelos tribunais competentes do Estado em cujo território foi o ato cometido ou pela Corte Penal Internacional, de onde a gente conclui, portanto, pela Corte Internacional, evidentemente com relação às partes contratantes. O Estado que não aderiu à Convenção, em tese, não estaria incluído nesse rol de julgamento. Bom, e a gente conclui então que desde os anos 1940, mês de 1948, portanto, estava prevista a criação de uma Corte Penal Internacional para o julgamento do crime de genocídio. Mas você deve ter observado que esses dispositivos não nos dizem muita coisa. Ou seja, se a gente pegar todos esses itens que eu fiz referência aqui, não dá para afirmar que o presidente Jair Bolsonaro tenha praticado genocídio ao longo da pandemia. Então vamos pensar que o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, decreto número 4.388, de 25 de setembro de 2002. Artigo 6º. O que diz? Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticados com intenção de destruir no todo ou em parte um grupo nacional, étnico ou religioso enquanto tal. Um grupo nacional, étnico, racial ou religioso enquanto tal, ok? A. Homicídio de membros do grupo. B. Ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo. Talvez aqui se encaixe a omissão do presidente com relação
aos índios, por exemplo, durante a pandemia, possivelmente se encaixe aqui, ou seja, ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo. É para a gente pensar se dá para encaixar aqui ou não. C. Sujeição intencional do grupo a condições de vida com vistas a provocar a sua destruição total ou parcial. Talvez se enquadre aqui o procedimento do presidente Jair Bolsonaro de não dar qualquer atenção à proteção aos índios durante a pandemia do coronavírus. Imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo, aqui de jeito nenhum. Transferência à força de crianças do grupo para outro grupo, aqui também não. Artigo 7º. O que diz o artigo 7º? Crimes contra a humanidade. Aí, o que diz o artigo 7º? Para os efeitos do presente estatuto, entende-se por crime contra a humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometidos no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo conhecimento deste ataque, ok? A. Homicídio. Não é exatamente o caso. B. Extermínio. C. Escravidão. D. Deportação ou transferência forçada de uma população. E. Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave. E aí tem vários outros que não nos interessariam muito aqui, tá? E aí, por que eu parei? Esse rol vai até a linha K. Depois, se você quiser, você dá uma olhada. Porque o que nos interessa, efetivamente, é o extermínio. O que diz o Estatuto de Roma? No parágrafo 2º, diz o seguinte: para efeitos do parágrafo 1º, o extermínio compreende a sujeição intencional a condições de vida, tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos, com vista a causar a destruição de uma parte da população. O presidente Jair Bolsonaro nunca foi simpático aos índios e às comunidades quilombolas e abandonou estes grupos durante a pandemia. Não dá para dizer, para cravar, que o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de genocídio, mas dá para cravar que cometeu crime contra a humanidade. E com base no quê? No Estatuto de Roma. Se nós pegarmos a Lei número 2.889, de 1º de outubro de 1956, com as alterações que foram inseridas posteriormente, nós verificaremos que o crime de genocídio, disciplinado pelo direito interno brasileiro, é muito semelhante às referências que eu fiz das convenções internacionais. Portanto, a gente pode até enquadrar com alguma dúvida a conduta do presidente Jair Bolsonaro em alguns procedimentos que caracterizam o genocídio. Mas com certeza a gente pode dizer que as práticas contra as comunidades indígenas e contra as comunidades quilombolas caracterizam sim crime contra a humanidade. E se você não concorda, me dá o seu dislike. Se você gostou desse vídeo, me dá o seu like. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente por lá. E, claro, deixe o seu comentário aqui para dizer o que você está achando das nossas reflexões. Te espero no próximo vídeo. Tchau!